Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Fernando Trader aqui mais uma vez e vamos para o segundo vídeo de hoje, pessoal. Já batemos aqui a nossa metazinha aqui de R$ 500, tranquilo? Estamos partindo aqui para a segunda etapa aqui do nosso operacional. Nesse exato momento nós estamos aqui, pessoal, com praticamente zerado, tá certo? Por que isso acontece, Fernando? Oscilação do mercado, pessoal, tá certo? Então, quando a gente está estabelecendo uma meta aqui, significa que a gente poderia realmente parar nesse ponto aqui, certo? De R$ 500, por exemplo. Tranquilo? Então, as metas geralmente elas servem justamente para isso, né? Dar um freio ali, dar uma parada ali naquilo que está sendo feito, certo? Uma estacionada, um intervalo, algo nesse sentido aí, certo? Mas vamos que vamos ver o que é que o mercado tem aí pra gente, pessoal. Brasil! Peço que se inscreva aí no canal. Pessoal, é o seguinte, vou fazer, né? Na verdade já estou projetando aqui uma, uma promoção aqui, um sorteio para vocês aqui que são inscritos no canal e para quem vai se inscrever aí durante esse tempo, tá certo? A gente fez uma promoção aqui, pessoal, um sorteio, né? Vai fazer aí, realizar um sorteio quando a gente atingir aí o 1000 inscritos, tranquilo? A gente tá trabalhando aqui, ó, com o painel, vocês estão acompanhando a gente aí. Hoje eu coloquei mais um robô aqui para teste, tranquilo? Então, o que acontece? A gente vai estar sorteando 5 robôs desse aqui, tranquilo? 5 operacionais desse aqui. Lembrando que, sendo 5, ele vai trabalhar tanto na ponta compradora como na ponta vendedora. Então, automaticamente, ele vai se tornar 10 operadores aí, certo? 5 na ponta compradora. O mesmo que trabalha o mesmo, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. BBC, certo? Vamos imaginar que a gente coloque esse BBC aqui também junto nesse sorteio. Então ele vai trabalhar tanto na ponta compradora como na ponta vendedora também, tá certo, pessoal? Então sendo assim, ó, aqui por exemplo, nesse exato momento ele está 417 negativo e aqui na ponta vendedora ele está R$ 400 positivo. Então qual a diferença de valores aí? R$ 17 negativo nesse momento, certo, pessoal? Então ele dá essa cobertura, beleza? Agora se eu tivesse só comprado, por exemplo, eu teria aí R$ 450 agora negativo. Se eu tivesse só vendido, eu estaria positivo R$ 450. Então, beleza. Mas e aí? Será que qual das duas pontas eu ia escolher a fazer? Será que eu estaria comprado ou vendido, pessoal? Você entende? Essa é a questão do negócio. Será que todas as vezes a gente acerta exatamente a direção ideal do mercado? Será que o mercado ele faz exatamente aquilo que a gente entendeu, interpretou? Então, por essas razões, pessoal, eu estou trazendo para mim, né, na verdade, e compartilhando com vocês aqui o meu operacional da forma que eu estou fazendo, tá certo? E ao longo do tempo eu estou fazendo ajustes e mais ajustes, tanto na questão da quantidade de contratos, como na questão também do operacional em si, certo? O coração ali a engrenagem ali de cada indicador, né? Agora na forma de robô, porque ele está trabalhando automatizado. Então eu estou fazendo ali exatamente o ajuste a cada dia, tranquilo? É isso aí, pessoal. E acrescentando também outros robôs. Eu lembro que na semana passada a gente começou com 6, ou foi na primeira semana aí, e agora a gente está com 11 já, né, pessoal? E cada dia a gente vai ajustando aí esse negócio, beleza? Então eu vou estar sorteando 5 desses aí, que vai representar 10 na verdade, né? São 5 comprados e 5 vendidos. Então são 10 operacionais aí, certo? Então é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal aí, tá certo? Quem não é inscrito, acompanha a gente aí, tá chegando agora, se inscreve aí para participar aí desse sorteio aí, tranquilo? 1000 inscritos aí, a gente sorteia aí 5 robôs desse aí, certo? Mas só participa aí quem tiver inscrito, tá certo, pessoal? E vamos que vamos aí. Então,
mercado ele trabalha em ondas, né, pessoal? Ondas. Então, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Entenderam? É assim que é. Seguir aí o plano. Vamos seguir em frente aí. Brasil! Então assim, pessoal, tem dia, um horário como esse aí, a gente já bateu, na sexta-feira, por exemplo, foram 2 metas, nesse horário a gente já tinha batido aí. Então assim, o mercado ele realmente é imprevisível, entende? Então para que essas coisas ela não venham nos surpreender, a gente tem que, a cada dia, né? Isso aí é em modo geral, a gente falando, em tudo na nossa vida, a gente a cada dia precisa se aperfeiçoar naquilo que a gente faz, né? Se atualizar e buscar aí um nível de perfeição sempre um maior que o outro, pessoal, por questão dos fatores, né? E o dia de hoje ele nunca é igual ao dia de ontem, e o dia de amanhã certamente não vai ser igual ao dia de hoje. Então existe aí essas diferenças e a gente precisa atualizar, se adaptar ao tempo, né? Dá uma olhadinha aqui, pessoal, ver quanto que tá, quais operacionais está em funcionamento. Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 na ponta vendedora. Ponta compradora, vamos ver aqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5 também, pessoal. Número de contratos: 5, 6, 9, 12. 19 contratos na ponta compradora. 2, 4, 7, 13 na ponta vendedora. Então temos aí um equilíbrio aí do nosso operacional, certo, pessoal? E é isso aí, vamos que vamos. A gente diminuiu a quantidade de lotes, né? A gente agora está trabalhando com três contratos por lote. Isso aí, consequentemente, vai dar uma diferenciada no questão do resultado final, mas a gente precisa fazer esses testes, né, pessoal? Por exemplo, quando está com 5 contratos, o que é que eu faço aqui? Eu coloco 80% da saída, né? Saída primária, 80%. Se eu estou com 3 contratos, por exemplo, eu não consigo encontrar esses 50%, por quê? 80%, por quê?
Porque são 3, né? Então não tem como dividir 3 para jogar 80%, por exemplo. Teria que sair com 1, certo? Então aí certamente vai sair com 2 contratos, por cada entrada. Por isso vocês estão vendo aqui, por exemplo, tá vendo? 3 contratos. Quando sai uma parcial, aqui ó, a gente vai botar esse mouse aqui em cima e vamos ver o que é que ele vai reagir aqui, certo? Se ele vai pegar esse aqui, aqui, esse daqui também, tem 3 contratos, certo? 3 contratos nesse ponto aí. Brasil! Olha aí, pessoal. Ah, aqui tava 6, ó. 6 saiu. Brasil! Não, nesse caso aqui, pessoal, ele é completo, esse cara aqui, ó. Esse é uma das operacional que ele sai completo aí. Aqui, ó. Tá vendo? Só esse aqui. Vamos ver esse aqui, se ele vai sair ali. 2 contratos e ficar 1. Então, se sai 2 contratos e fica com 1, ele vai representar aí uns 60% mais ou menos. 60, 65% da saída, entende? Então isso aí já faz uma grande diferença. Pode ser para melhor, né? Ou então negativo aí. Beleza? Mas vai fazer uma diferença. Mas eu preciso testar esse ponto aí. Tranquilo? Até porque, ó, nesse exato momento eu tenho 9 contratos ali em cima, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23 contratos. Vocês entenderam? Então assim, mesmo trabalhando com 3 contratos não é pouco, né? A quantidade não é pouco. É isso que a gente precisa ter aí em mente. É pouco, talvez, numa entrada, por exemplo, de um só operacional. Mas como tem vários aqui, somando tudo isso aqui, ele já vai dar 20 e poucos contratos aí, certo? 23 contratos. Então é isso aí. O mercado tá vindo pro fundo aí, rapaz. Então, pessoal, lembrando que quando a gente completar aqui 1.000 inscritos, a gente vai sortear aí 5 desses robôs que vocês estão assistindo aí todos os dias, tá certo? Aí vocês podem testar, quem for o ganhador pode colocar aí no simulador, testar, né? Vocês já estão acompanhando aí as nossas estratégias, sabe como é que realmente a gente já trabalha, funciona aqui, entendeu? Mas é importante estar testando, certo? Até encontrar aí o, o entendimento pleno da situação, tá certo, pessoal? Brasil! Mas eu vou estar sorteando aí, fechando os 1.000 inscritos aí, a gente vai fazer uma live, vai sortear ao vivo isso aí, tá certo, pessoal? Compartilhe aí com seus Brasil! amigos e familiares, tá certo? E vamos aí. Vou colocar esse painel Brasil! aí na plataforma de vocês aí. Vamos lucrar aí. Eu já estou começando a entender que ele tem uma certa. Em relação aos 5 contratos, ele tem uma certa inconsistência aí, certo? Ele tem um desencontro aí, justamente por essa razão, pessoal.
certo? Então assim, imagina aí que eu tenho 3. Vou ver aqui. Pronto, deixa eu ver se eu consigo. Então, pessoal, é basicamente isso aqui, ó. Eu tô com 3 contratos, tá vendo lá? 3 contratos. Olha lá. Imaginar que eu entre aqui e queira sair 140 pontos acima. Olha lá, 140 pontos acima. Deixa eu só tirar ela daqui. Cadê? Aqui. Botar ela cá em cima só pra gente ter uma. Ó, tá vendo? Então, assim, agora eu vou colocar 5 contratos aqui na boleta, vocês verem a diferença, certo? 5 contratos, tá vendo? Quando eu entro com 3 contratos, eu saio com 2, tá vendo? Ó, eu tenho 3 terços, né? 3 partes. Então eu saio com 2 e fico com uma, beleza? Aqui é diferente. Eu tô com 5 partes, certo? São 5 contratos. Eu saio com 4, aí sim representa 80%. Agora, se eu colocar 10 contratos aqui, vai também representar os 80% e vai ficar 2 lá em cima, beleza? Vou sair com 8 contratos e vou ficar com 20. Vou ficar com 2, certo? Então, o que acontece? Quando eu faço isso com 3 contratos, certo? Eu vou estar tirando aqui, ó, basicamente aqui uns 70% ou 60% da minha operação e vou manter 40%, que representa, não certo aqui seria 33%, né? Ou 67 mais ou menos por cento do meu operacional que estaria saindo. É basicamente isso aí. Então de 67 para 80, então vamos lá, 80, ó, menos 67. Então é exatamente esse valor aqui, seria 13 percentual, pontos percentuais aí, certo? Nesse caso eu ficaria com mais 13 pontos percentual aqui na plataforma, certo? Isso para mim seria bom ou ruim. Se o mercado fosse ao meu favor, para mim seria bom. Agora, se ele vier contra, por exemplo, aí para mim fica ruim. Vocês entenderam? Então tem esse passo aí, essa questão, certo? Aí vai depender do dia, né, que o mercado tiver. Como a operação ela é realmente uma operação de travas, né? Mas mesmo assim ainda existe o fator, né, favorável ou desfavorável. Vocês entenderam? Existe sim. Aqui, por exemplo, ó, houve essa venda nesse ponto, tá vendo? Houve essa venda. Se eu estou com 5 contratos aqui, aí, entrou aqui vendido nesse ponto, beleza? E saiu com 2 contratos aqui, tem um aqui. Se esse mercado volta aqui, ele vai voltar com, deixa eu ver, 60, 37% 33%, exatamente 33% do meu operacional, certo? Agora, se eu entro aqui agora, se ele vê o meu favor, eu ainda tenho cá embaixo, certo? Isso aqui tem que ficar bem para cá, pessoal. Isso aqui não pode. Isso aqui tem que ser infinito, esse coisa. Ele só tem que zerar quando der compra aí para cima. Então, baseado nesse parâmetro, o, em caso de proteção, o 5 contrato, ele é mais eficaz. Vocês entenderam? Por exemplo, hoje, se eu tivesse trabalhando com 5 contratos, talvez o resultado fosse diferente aqui, pessoal. Ele tem aqui 13.300 negativo e aqui 2.700. Então tem aí praticamente um déficit aí de 600, 700 reais nesse exato momento aí, certo? Sendo que na maioria das vezes, quando o mercado ele faz exatamente esse movimento aí, a gente já está positivo, mesmo nos 5 contratos. 5 contratos ele representa exatamente também os 80%, eu consigo. 4 contratos, vamos ver como é que fica aqui, pessoal. 4 contratos. Olha lá. Eu pego 3, tá vendo? E fica com 1. Já fica melhorzinho, né, pessoal? Aí eu vou pegar basicamente aí uns
70%, 75%, quase encostando aí os 80%. Entenderam? É esses pontos que a gente tem que ficar ligado. Mas eu preciso fazer esses testes aí para ver qual é o que é o resultado. E não se precisa, não dá para se testar só um dia e no dia seguinte mudar. Eu vou trabalhar essa semana inteira nesse ponto aí e vou chegar a um objetivo aí, certo? A semana passada foi positivo esse operacional aí. A semana antepassada também. E agora a gente vai ver essa aí, certo? O valor, pessoal, vai depender, como eu sempre falo, e nós sabemos, né? Nós que operamos na Bolsa de Valores. E no mundo físico também é assim. Quanto mais a gente investe, mais a gente, né, a probabilidade é maior de a gente, do nosso lucro ser maior também, certo? Desde quando o investimento esteja sendo feito no ativo, né, adequado, entende? É isso aí. Lógico que aqui com 3 contratos o resultado vai ser, em porcentagem falando, pode ser o mesmo, a performance, vamos dizer assim, pode ser a mesma, porém os resultados em valores vai ser menor por conta do investimento que está sendo feito. Está sendo mais moderado, entendeu? Isso nós sabemos, né, pessoal? Nós que atuamos na Bolsa de Valores, nós sabemos que é assim. Mas vamos que vamos. Vou deixar, pessoal, o mercado andando aí, tá certo? A gente já bateu a nossa meta de hoje. É a primeira meta. Vou deixando o mercado circular aí. Tranquilo? E nós voltamos aí a qualquer momento. Bom, deixar ele aqui desse jeito. Deixar ele trabalhar aqui. Tá vindo, pessoal. Beijar aqui essa mínima aqui, ó. Vamos ver. Abrir o próximo candle aí. É isso aí, pessoal. Bom almoço para todos nós. Tá chegando meio-dia aí, tá certo? Vamos que vamos. Vamos seguir aí em frente.
Boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? Fernando do Trader aqui mais uma vez, e esse é o nosso canal Zero Loss. Pessoal, é o seguinte, hoje aqui o mercado ele deu mais trabalhada por esses pontos aqui e acabamos fechando aqui o nosso pregão de hoje negativo, pessoal, certo? Certo o que, Fernando? Tá errado, né, pessoal? Não pode, não pode. Por quê? Quem trabalha, o trabalhador é digno do seu alimento, não é, pessoal? Então jamais a gente poderá trabalhar e no final do expediente a gente não ganhar o nosso ordenado, tá certo? Então se isso está acontecendo, alguma coisa está errada, é ou não é? Então o que acontece? No primeiro momento dos pregões aí, né, primeiro turno aí, fechamos aí uma meta de R$ 500, a gente diminuiu ela por conta da quantidade de contrato que nós colocamos hoje no nosso operacional, tá certo, pessoal? Hoje nós trabalhamos com 3 contratos, beleza? Para cada robô desse, cada lote, a gente colocou 3 contratos e o resultado foi esse aqui que a gente está vendo, pessoal. Agora o que acontece? Eu estava comentando no começo aí, nos intervalos aí do vídeo, acontece o seguinte, com 3 contratos, como eu estava falando, ó, 3 contratos, vamos lá. Olha lá, 3 contratos a gente sai com 60%, entendeu? 60% no máximo 70% e fica com 30%, 35%. Então o que acontece? Dentro da programação aqui, possa ser que isso não seja favorável para a gente, certo? Vai ter dia que realmente pode ficar um pouco mais difícil. Nesse caso aí, como foi um teste de hoje, né? Uma estreia nessa quantidade de contrato, a gente vai permanecer nela, certo, pessoal? O mercado hoje também nem teve movimento, ó, andou, mas não interessa, né, pessoal? É importante que passou o dia todo a gente trabalhando aí. Andou 1.600 pontos da máxima à mínima e depois voltou aqui com 1.000 pontos. Para alcançar a máxima aqui, só precisou andar 600 pontos, certo? Então, assim, realmente precisava ficar positivo. Aí a pergunta é o seguinte, será que se a gente tivesse mantido aqui os 5 contratos por lote aqui, ficaria positivo? Eu acredito que sim, pessoal, certo? Acredito que sim, mas a gente vai fazer o teste, entendeu? Vai passar uma semana aí treinando aí nos 5 contratos. Agora sim, se tiver 3, por exemplo, amanhã novamente vier a dar negativo, depois de amanhã vier negativo, então não faz sentido, nem faz sentido a gente permanecer com os 3 contratos. A gente pode trabalhar 4 contratos, por exemplo. Por quê, pessoal? Porque não é certo, até agora pelo menos, todas essas operações que foi feita aqui, que eu fiz, não teve 2 dias consecutivos de loss, por exemplo, você entende? Então se está acontecendo, automaticamente eu já consigo identificar que está havendo aqui uma questão de um operacional fora de padrão, certo? Então só aí, o próximo pregão aí, se ele não vier pelo menos cobrir aqui esse valor, vamos ver quanto é que ficou aqui negativo. Se a gente tivesse parado na primeira meta, R$ 500, a gente teria ficado positivo. Mas esse não é o caso, né, pessoal? Como eu falo sempre aqui. A gente tem que trabalhar o expediente. Em todos os lugares é assim. Tem que trabalhar o expediente normal, certo? Ah, mas se é que eu fechei o meu dia, por exemplo, né? Eu bati a minha meta diária, não interessa onde eu esteja trabalhando. Em 1 hora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho o que o restante do tempo, né? Ou eu vou fazer uma outra coisa, ou então eu vou permanecer ali para ganhar muito mais, não é verdade, pessoal? Imagina se eu sou um vendedor, eu tenho uma loja tal, e abro as portas e vendo, minha meta é, sei lá, 5, 10, 15 mil, 20 mil reais por dia, né? Receita bruta lá. E eu vendo isso no dia, vem um cliente e compra tudo de uma vez. O que é que eu vou fazer? Vou fechar a loja? Não, eu vou atender os outros clientes, entende? Então é dessa forma que a gente precisa entender. Aqui no mercado financeiro, às vezes a gente fala assim, olha, bateu a meta, cai fora. Por quê? Porque a questão, o mercado financeiro é um mercado incerto, né? A gente não consegue ver o começo e o fim dele, entende? Mas a gente precisa saber, a gente precisa identificar isso, entende, pessoal? A gente precisa.
Não necessariamente a gente deve ficar o dia todo no mercado, certo? Não precisa fazer isso, mas se possível for, se necessário for, a gente tem que ficar. E no final do dia tem que estar positivo. Se não tiver, alguma coisa está errada, certo? Não pode permanecer. Beleza? É assim que eu entendo e é assim que eu acho. Certo, pessoal? Então, o mercado aqui, eu tô falando um pouquinho desse mercado, o que aconteceu hoje? Ele esticou aqui, esse movimento aqui, ele precisava fazer para cima, não fez, né? Aqui esse ponto, certo? E rompeu aqui para baixo, já deu essa esticada. Nesse primeiro candle ele levou uma hora, mais uma hora, quase 2 horas, é uma hora nesse candle aqui. E fechou para baixo e já caiu, né? A 1.000 por hora. Depois ele testou, voltou novamente, fez outro teste, fez esse fundo aqui, esse aqui, ó. Ele ia, qual era a intenção dele? Aqui amanhã, opa, talvez. Então assim, aqui a gente pode, o que é que eu entendi aqui? Ele fez esse fundo duplo, então ele vinha para o centro aí, beleza? Mas às vezes o tempo, né, pessoal? Olha aí o tempo, né? Ele bateu cá, ainda subiu, rompeu essa máxima e parou aqui, certo? Não conseguiu fechar esse box aqui para cima, parou aqui, beleza? Mas independente de ele ter feito isso ou não, pessoal, eu subi, o nosso operacional ele precisava acompanhar o mercado. Não interessa para onde ele foi ou deixou de ir, certo? Então, pensando desse jeito, o que é que eu preciso fazer? Amanhã eu vou manter esse operacional com 3 contratos, certo? Como eu até comentei, né, novamente mais cedo e agora de novo. Quando se põe 3 contratos, a gente sai com 2 e mantém um, certo? Isso ele ele traz aí uma uma certa como é que chama? Traz um diferencial em relação aos 5 contratos com sair com 80% e 3 contratos sair com 2 e ficar com 1. Vocês entendem, pessoal? Tem uma diferença aí na porcentagem, no percentual. Então isso na prática aqui pode sim ocorrer esse resultado, por exemplo, diferente também, ó, que aconteceu. Então vamos ver quanto é que ficou negativo aqui. Ali na ponta compradora, ó, e só para falar, pessoal, foi a única vez que a gente ficou negativo nas duas partes, certo? A única vez, sempre uma parte ela ficava positiva. Nesse caso hoje ficou os dois negativos. Então já temos aí um índice muito, né, bem bem certo de que 3 contratos nesse caso aí, ele já não está tão bom para o operacional que nós estamos usando. Mas amanhã a gente vai fazer o segundo teste, se porventura acontecer isso aí, e pelo menos ele não cobrir esse prejuízo de hoje, aí automaticamente eu já vou mudar. Eu nem vou esperar aí 3 semanas. A semana inteira. Por quê, Fernando? Porque nunca aconteceu antes, entendeu? A gente ficar 2 dias negativo, certo? Ficar um dia negativo e o dia anterior cobria até o dia, por exemplo, ontem, né? Sexta-feira, ontem, sei lá, operei ontem, hoje ficou negativo, mas o dia de ontem cobriu o prejuízo de hoje e ainda assim ficou com saldo, vocês entendem? Ah, Fernando, mas o dia anterior não ficou, sexta-feira sim, pessoal, ficou positivo, beleza. Só que aqui a gente está fazendo uma outra jornada, você entendeu? Uma jornada com 3 contratos. Então amanhã ele precisa cobrir esse prejuízo aqui. Ah, mas e ao longo prazo? O que é que você acha? Não vai? Não, pessoal, não pode ser desse jeito, não. A gente não pode trabalhar 2 dias e perder os dois, simplesmente porque acreditando no longo prazo, certo? Aqui é uma coisa que a gente, sendo que os dias anteriores, sendo que ele ficou negativo porque mudou o custo do operacional, vocês entendem? Então aí automaticamente a gente já percebe que se está acontecendo isso por 2 vezes consecutivas é por causa da questão da mudança que ocorreu, certo? Houve uma atualização e essa atualização está está prejudicando o operacional, então a gente tem que mudar automaticamente, certo? Então vamos que vamos. Então aqui, ó, nós observamos que, ó,
Tem quantos aqui positivo? Ó, FW ficou positivo aqui, a ponta vendedora 1165. Teve aqui, esse aqui que foi colocado ontem, ou hoje, parece, não pessoal, a gente trocou ele hoje. Aqui ele, ó, tá vendo? Ele deu um lucrinho aqui, certo? Esse cara aqui deu um lucro. Então qual foi o outro? Ó, o F teste 1 deu um lucro de 154. FAP teste aqui 4. Depois a gente vai colocar nomes para ele, pessoal. A gente tá em processo de teste mesmo. Quando ele passar nos testes aqui, a gente já põe um nome bonito para eles aí. Então ele ficou com R$ 152 positivo. FT venda, esse já é conhecido, ficou com 111. E o FC venda é manutenção. Esse aqui também está em processo de. Olha pessoal, aqui ficou até no minuto. Esse aqui houve um errozinho aqui. Ó. Aqui era renco, né? Ficou de minuto. Mas mesmo assim ficou positivo R$ 72. Deixa eu ver se eu consigo identificar o de cá. Olha lá. Ele era 30 renco, tá vendo pessoal? 30R. Deixa eu mudar logo aqui, ó. Apesar de... Outra coisa também, pessoal, que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer... Próxima semana, talvez eu vou colocar aí esses coisas no gráfico de candlestick. No tempo gráfico de candlestick. A gente vai fazer um teste também aí para ver, né? De repente ele funciona bem também. Beleza? Vamos lá. Então os outros aqui eles ficaram negativos. Aqui só ficou também 2 positivos, né? O BBC ficou R$ 749 e aqui na ponta compradora ele ficou R$ 1.650 negativo. Então realmente hoje foi um dia negativo das duas partes, certo? A gente vai tentar corrigir isso aí. Beleza, vamos lá os valores, né? Vamos ver quanto é que ficou aqui. Então ali ficou menos R$ 1.006. E aqui ficou 1.328. 1.328. Então totalizando aqui, pessoal, um valor negativo é R$ 2.380. Nesse caso aqui não tem jeito, né, pessoal? Aqueles 20% a gente não tem como fazer porque aqui seria menos 20%, né? Mas eles não fazem isso com a gente, né? Perdeu, Fernando? Foi. Então, o problema é seu, meu amigo. Ganhou? Ganhou. Então, o lucro é nosso. Vamos dividir. Eu quero 20%. É assim que a Receita Federal trabalha, né, pessoal? Todos nós sabemos disso. Então, valor 2.388 negativo, certo? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai deixar esse valor. Eu vou até escrever esse valor aqui, pessoal. 2.388. Pronto, esse aqui é o resultado de hoje. E a gente vai deixar ele aqui já na telinha. Vamos pintar ele aqui de uma cor bem específica, né, pessoal? E amanhã a gente vai ver o que é que a gente vai fazer, pessoal, beleza? É até bom a gente deixar exatamente aqui, ó. Na telinha aqui, certo? Lembrando que a gente bateu essa meta, certo? E depois a gente teve que devolver, não teve jeito, manteve no... Mas é como eu tô, é aquela história, né, pessoal? A gente tá trabalhando aqui em um processo de teste, certo? Testando aqui os nossos operacionais e tem que realmente, ele tem que realmente passar em todos os testes, senão a gente não põe ele para em operação. Tranquilo?
Então é isso aí. Lembrando, pessoal, que fiz aí uma campanha, tá certo? Fazendo uma campanha com vocês aí, tá certo? Quando chegar aí os 1000 inscritos, a gente vai sortear os 5 melhores, ainda tem essa, os 5 melhores robôs que tiver aqui, que a gente vamos selecionar, na verdade, os 5 melhores robôs aqui, e a gente vai sortear aí, certo? Quando o nosso canal aí bater 1000 inscritos, beleza, pessoal? Depois a gente vai fazer uma segunda promoção aí bacana para vocês aí, certo? Então se inscreve aí, quem não é inscrito, ativa aí as notificações, certo? Faz aí os seus comentários, curte o vídeo, entendeu? E a gente vai chegar lá rapidão aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Hoje ficou desse jeito aqui, vocês estão vendo, mas amanhã a gente recupera esse negócio aí, se Deus quiser. Tranquilo? Vou ficando por aqui, pessoal. Um abração aí, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.